porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. E você diz amém. Amém. Podeis assentar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças uma vez mais por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor ainda há de fazer. Reconhecemos, ó Pai, que somos pó e que somos cinza, e sem Ti nada podemos fazer. Mas entendemos que operando o Senhor, agindo o Senhor, quem impedirá? Já abrimos o nosso coração esta noite e pedimos ao Senhor que o Senhor nos enche do Teu azeite, que o Teu Espírito Santo renova a nossa força, e enquanto estamos aqui adorando, visita a nossa casa, visita a nossa família, quebra o jugo, repreenda, Senhor, toda a opressão do diabo, Senhor, e seja uma vez mais o Seu nome glorificado, em nome de Jesus. E você grita? Amém. Não, você grita? Amém. Glória a Jesus. Observe que esta palavra do livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, é como se fosse um conselho do apóstolo Paulo à igreja. Ele está instruindo, ele está alertando a igreja, ele está dando uma direção à igreja a respeito das ciladas de Satanás. Uma coisa que nós precisamos entender é que Satanás, ele é astuto, né? Ele aproveita das oportunidades, ele cria situações indesejadas, tudo isso para nos tirar da presença de Deus, tudo isso para nos enfraquecer. O diabo, ele nunca vai desafiar você quando você estiver forte, ele vai esperar no momento de fraqueza. No momento de fraqueza. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4 que Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele foi levado ao deserto para ser tentado. E quem era o tentador? Satanás. Satanás, ele vai tentar a Jesus. E o que ele vai oferecer? As necessidades daquilo que no momento em questão Jesus precisava. Jesus tinha jejuado 40 dias, 40 noites, e a Bíblia diz que automaticamente, sendo Deus, ele não teria fome. Sendo Deus, ele não precisaria de nada, porque ele é sustentado por si só, pelo teu poder, pelo teu Espírito. Você está aí ou foi embora? Amém. Mas como homem, a Bíblia diz que ele tinha as necessidades, e a Bíblia diz que ele tem fome. E o que o diabo oferece? Pão. Meu Deus. O que o diabo oferece? Pão. O que o diabo quer fazer? Colocar dúvida sobre a questão se ele era ou não era um filho de Deus. Uma das coisas que eu tenho aprendido nesses últimos anos que vivo e prego é que eu não preciso provar nada para ninguém. Amém. Não viva querendo provar para os outros se você é ou se você não é. Vive aquilo que Deus te ordenou e pronto. Glória a Deus. Pouco importa o que as pessoas falam lá fora. Eu costumo dizer que o que vai definir você não é o que as pessoas pensam ou acham, mas é o que você crê. Glória a Deus. Porque se você ficar por conta de querer agradar todo mundo, meu irmão, não vai rolar. Nem Jesus conseguiu agradar. É verdade. A Bíblia diz que alguns daqueles que até receberam o milagre de Jesus, no final chamaram Jesus de Beelzebub. É verdade, Deus. E bem foram beneficiados. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está nos chamando, nos mostrando que nós precisamos estar preparados. E essa preparação não é só de um dia, é todo dia. A caminhada com Deus não resume só no dia, é todo dia, é diário. Eu fico muito preocupado com esses irmãos que só faz
só busca a Deus em momentos de aflição ou de necessidade. Não. Você tem que aprender e entender que a vida cristã é vida diária. Você não almoça todo dia? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Você janta todo dia? Sim. Toma café todo dia? Sim. Você se alimenta. Por quê? Para que você possa estar forte. Para que o seu corpo físico te dê a condição. Para que você viva. E quanto menos você come, mais fraco você fica. A nossa vida espiritual, ela segue o mesmo patamar, se podemos dizer assim. O Espírito de Deus que habita em nós precisa ser alimentado, precisa ser fortalecido. E como é que a gente faz isso? Orando, jejuando, lendo a palavra diário. Não é lendo versículos de devocionais. Hoje. Não, também não, me ajuda. Vou lembrar daqui a pouco. Não, você precisa entender isso. Porque tem pessoas que só usam versículos daquilo que ele quer. A Bíblia ela tem que ser lida como um todo. E aqui o apóstolo Paulo diz assim: olha, no tentante, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Você sabia que a palavra fortalecer é crescer em Cristo, ou deixar que Cristo cresça em nós. Então, quando Paulo está dizendo fortaleça, ele está dizendo permita que ele cresça, porque toda caminhada com Deus, no sentido espiritual, para que nós vencemos as lutas, precisamos crescer em Deus. E quando é que nós crescemos em Deus, pastor? Quando nós entendemos que a nossa luta não é carnal, mas é espiritual. Você nunca vai vencer o inimigo lutando com as mesmas armas que ele luta contra você. Tem pessoas que não estão conseguindo vencer porque ele quer medir força com o diabo. Satanás, a Bíblia diz que ele é anjo de luz, que atua nas regiões espirituais, e a gente vence ele no espírito, não na carne. Você nunca vai conseguir vencer o diabo na força do braço. Você só conseguirá vencer as estratégias do diabo com a força do Espírito, pela palavra do Senhor. Observe que Jesus, lá no deserto sendo tentado, ele venceu o diabo pela palavra. Mas como eu vou vencer o diabo pela palavra se eu não conheço a palavra? Como que eu vou usar a palavra se eu não tenho entendimento da palavra? Se eu não leio a palavra? Jesus diz assim: o meu povo perece por falta de quê? Conhecimento. Conhecimento. Aleluia, Jesus. Conhecimento de Deus. Conhecimento daquilo que Deus é e daquilo que Deus pode fazer. Eu vejo muitas pessoas que creem que Jesus cura de uma dor de cabeça, mas não creem que Jesus cura de um câncer. Ou seja, muitos de nós temos uma fé firme de acreditar que Deus faz um morto ressuscitar mesmo depois de 4 dias. A Bíblia diz que na casa de Marta e Maria foi assim. Enquanto Lázaro está doente, no pensamento delas, Jesus vai chegar, vai curar, vai resolver. Mas quando Jesus morre, quando Lázaro morre, para Marta acabou. Ou seja, crer que Jesus faz as coisas simples, mas não crer que Jesus é o Deus do impossível, e limitando o poder de Deus. Deus é Deus na grandeza do seu poder, e Ele é maior do que qualquer coisa que eu e você podemos imaginar. E qual que é a maior dificuldade de muita gente? Eles querem colocar o nosso Deus dentro de uma caixa.
E eu vou te dar um conselho em nome de Jesus. Não tente colocar Deus numa caixa. Ele é maior que a caixa. Glória a Deus. Não limite Deus. Glória a Deus. Tu nunca vai conseguir entender Deus por si só. Deus não é para ser entendido. Deus é para ser aceitável. Aleluia. Tenta entender Deus. Tu vai ficar maluco. Não vou internar você lá no lugar venenoso. Você nunca vai conseguir. Porque Deus não se entende com visão humana, com pensamento humano. Deus só se entende e se conhece pelo Espírito. Quer ver uma coisa? Não vemos Deus aqui aos olhos da carne. Você consegue ver Deus aqui aos olhos da carne? Mas conseguimos ver Deus aos olhos do Espírito. Glória a Deus. Não vemos Deus aos olhos humanos, mas sentimos Deus pelo Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Talvez alguém passe e não vê, mas eu aqui eu sinto, você sente. E o que é isso, pastor? É porque a Bíblia diz que Deus é aceitável e vivificado pelo poder do teu Espírito e pela tua palavra. Ou seja, Deus está no nosso meio em Espírito e em Verdade. Aleluia. Então o apóstolo pode dizer: revestivos, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Oh glória. Glória a Deus. Poder. Precisamos de poder. Precisamos de graça, força, unção. Precisamos entender que precisamos ter ligação no mundo espiritual. A vida cristã, podemos dizer que ela é baseada como um carro em movimento. Porque um carro parado não vai a lugar nenhum. O Enoque tem muita gente como um carro parado. Mas o carro para andar você precisa bater na chave. Enquanto ele não conectar a energia, a parte elétrica, conectar com a parte mecânica, o carro não anda. Mas já percebeu quando tudo se alinha? O carro não só anda, o carro voa. Porque está tudo conectado. O problema é que tem muita gente que vem para a igreja desconectada. Ele está no culto pensando na janta. Ele está no culto pensando na novela das 6, das 7. Está preocupado com a dívida, está sufocado. Sabe o que Satanás faz para tentar nos paralisar? Nos sufocar com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Porque antes do diabo tratar no material, ele vai tratar, vai tentar nos atacar no espiritual. Ele quer bloquear sua mente, sua maneira de ver, de pensar, para que você não receba aquilo que está sendo liberado pela palavra. Se tem uma coisa que eu tenho falado quase todos os dias nesse culto, é que eu não preciso botar a mão na tua cabeça para você receber. A palavra tem poder. Glória a Deus. Para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos e esperamos da parte do Senhor. Deus amado. Mas isso só acontece se você crer. Eu já falei isso aqui, eu estava ali naquela luta que só crente passa, sabe aquela luta que só crente passa? E eu fui para um culto precisando ouvir uma palavra, e o pregador pregando, todo cheio de Deus, uma unção forte. De repente ele falou assim: Deus está me revelando, e ele contou tudo que eu estava passando. E na época de levantar a mão para Deus confirmar, levanta a mão para Deus confirmar. E quando eu levantei a mão, ele falou: Senhor, legal, não é com você não. Eu falei: não é comigo, rapaz, vigia na terra. Espero que não falei isso, né? Mas eu falei: não, essa bênção é minha. Pode ter mais gente, mas eu quero a minha parte. Porque se eu não estiver ligado na conexão da minha fé, eu jogo aquilo que Deus está mandando para mim fora. Aleluias. Então o diabo ele tenta criar esses sistemas para tentar nos sufocar. Mas aqui o apóstolo diz assim: olha, revestir, se reveste. O que é revestir? O que é revestir, igreja? Proteger. Hã? Proteger. Se proteger, se guardar, se fortalecer. A palavra revestir aqui é revestir o homem interior. Quando você está com frio, você põe o quê? Roupa para aquecer, assim, o corpo físico. O revestimento que Paulo está dizendo é para que você fortaleça o espírito.
Fortalecer o espírito pelo poder da palavra. Glória a Deus. Fortalecer o espírito pelo poder da oração. Fortalecer o espírito pela fé. E depois que você está fortalecido, entende que você tem força para lutar, resistir. O que é resistir? Não parar, não desistir, não desanimar. Se esforce em ficar de pé. Não se esconder, mas ficar na posição que foi chamado. Deus nos deu uma posição. Glória a Deus. É por isso que nós somos chamados de soldados. Um soldado dormindo ganha guerra? Batalha? Não. Você lembra daquele, não sei se você lembra, aquele filme mentiroso de televisão, de guerra, que o cara sai correndo do inimigo, aí cai dos espinhadeiros de 20 metros de altura, cai dentro do rio, nada quase 3 quilômetros para o outro lado, e quando sai do outro lado, sai com o fuzil na mão. O cara caiu 20 quilômetros de altura, 20 metros. Nadou dentro do rio e saiu do outro lado com o fuzil na mão. Está na cara que você é mentira, irmão. Até porque como é que ele vai nadar com o fuzil na mão? Só na queda já dava condição de perder o fuzil. Só que isso aqui tem uma mensagem real. Porque ele está no terreno inimigo, diante de uma guerra. E se tem uma coisa que ele não pode perder, é o fuzil. Soldado na guerra desarmado é soldado morto. Meu Deus. Vou falar de novo, você não entendeu. Soldado na guerra desarmado é soldado morto. Aleluia. Então perca tudo, mas não perca a sua arma. Glória a Jesus. Lembra que tem gente que não carrega mais a arma. Meu Deus. Quando eu cheguei do Rio de Janeiro para cá, eu fiz curso de vigilante aqui. Tinha um monte de propósito. Não, faz curso que você for arrumar um código para você. Eu peguei e fiz curso de vigilante. E eu não vou esquecer isso nunca. E quando nós passamos para a fase final do curso, que era a parte dos tiros, aí o instrutor deu uma arma para cada um. Arma mesmo, verdade. A munição não era uma munição com toda a potência de pólvora, mas a munição era de verdade. E eu lembro que colocou nós nos estandes para nós atirar. E de repente eu estou lá esperando a ordem para poder começar a atirar. E de repente o instrutor deu um grito, sabe? Pensa num grito pentecostal. Pensou? Pior do que o grito pentecostal. O instrutor disse: você está doido, menino? Essa arma é de verdade. Você vai morrer. Por que ele fez isso? Porque o rapaz que estava do nosso lado estava com a mão assim. Tentando entender como é que saía tiro ali. Está entendendo? Tempo de causar um acidente. Ou dele mesmo, ou do cara do lado. Ele não conseguiu entender que aquilo ali era uma arma. E que se ele não soubesse usá-la, ou apontar na direção certa, ia causar um acidente. A Bíblia não é um livro qualquer. Você não pode ler a Bíblia como ler uma revista. Ah, pastor, mas eu leio e não entendo nada. Mas como é que você lê? Como é que você faz? Qual é a sua preparação de leitura? Pega a Bíblia e senta e vai ler? Você está fazendo isso errado. Antes de você ler, você tem que orar. Pede Deus, se assenta. Senhor, faça-me entender. Glória a Deus. Revela-me a tua palavra. E aí você vai começar a entender. Talvez nos primeiros dias vai parecer que não está acontecendo nada. Mas continue. E você vai começar a ler. Eu lembro quando o pastor Marcos Luciano começou a pregar, ele falou uma vez para os irmãos: eu sei que eu não sei pregar, mas Deus me dá graça de contar história. E Deus me deu tanta graça de contar história que quando as pessoas estão vendo a minha história, as pessoas entram na história junto comigo.
Aí as pessoas começam a sentir o cheiro da flor que eu estou desenhando, começam a ver o que eu estou vendo, porque o mundo espiritual é assim. Ele abrirá os seus olhos para que você entenda, para que você veja, para que você se fortaleça em Deus. Paulo está dizendo: se reveste, se fortaleça. O senhor é um soldado. Então, se é um soldado, tem que estar armado. Aleluia, Jesus. Se é um soldado, tem que estar preparado. Posicionado. Por quê? Porque a luta não é carnal. Aqui tu me espera. Ela é espiritual. Mas nós, depois de revestido do Senhor, teremos força para vencer qualquer situação. Não na força do próprio braço, mas na força do Espírito. Glória a Deus. Eu fico impressionado quando eu vejo alguém falar assim: nossa, amanhã é sexta-feira. Eu falei: e daí? Dia do azar. O seu, o meu não. Crente com medo de passar debaixo da escada, com medo de gato preto. Crente com medo de macumba, medo de passar encruzilhada. Não, meu irmão, me ajuda. Lembra uma vez também para o Monte Palmares, estava eu, acho que o Gerson, viu? E eles tinham acabado de fazer uma oferenda lá. A galinha ainda estava pulando, acabei de matar ela, tá? Estava sofrendo. E fui para o monte. Você está entendendo? A fé, ela te dá fortalecimento, convicção, que tu não estás sozinho, mas o Deus que te fez a promessa, é Ele que vai te ajudar, te condicionar, para que você viva o sobrenatural. Amém. Você não tem que ter medo do diabo, é o diabo que tem que temer você. Por quê? Porque uma vez que você está revestido na posição que Deus quer, quando o diabo olha para você, não vê você. Ele vê Deus em você. Se tem uma suricalaçada, ele tem que olhar para você, ele tem que ver Deus em você. Amém. Glória a Deus. Você precisa estar com esse revestimento, para que a unção te fortaleça, para que a graça de Deus te renove. Glória a Deus. Você é uma arma secreta na mão de Deus. Amém. Para fazer coisas grandes. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Isaías 54, 17 diz assim: porque nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. Glória a Deus. Nenhuma. Deus. E tudo que levantar contra ti em juízo, ele está dizendo assim: você tem poder. A sua palavra tem poder. Você pode neutralizar todas as inferidas do diabo contra a sua vida através do poder da oração do Espírito de Deus sobre a sua vida. Glória. Glória a Deus, aleluia. Mas você só vai conseguir vivenciar isso quando você vive isso no Espírito, trazendo consigo o poder desta palavra. Não tem uma oração mais poderosa da Bíblia do que a oração do Pai Nosso. E poucos acreditam. Você sabia que a oração do Pai Nosso, ela conecta tudo o que você quer, tudo o que você precisa, mediante a fé daquilo que Deus tem para te dar? Glória a Deus. Mas muitos leem como se estivesse lendo, muitos oram sem entendimento. Você precisa absorver essa palavra. Pai nosso que está no céu. Você dizendo que Ele é Pai, Ele está no céu. Santificado seja o teu nome. Dizendo que Ele é. Venha a nós o vosso reino. O que você está dizendo? Que o reino dele venha sobre nós. Seja feita a tua, não é a minha, é a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Está pedindo o quê? Provisão, prosperidade. Não nos deixe cair em tentação. Você está pedindo o quê? Proteção. Maligno do mal. Porque teu é o
poder, o reino e a glória. Para todo sempre você está reconhecendo que tudo é dele, tudo pertence a ele. Aleluias. Glória a Deus. Então, quando você medita e você absorve o poder que está sendo liberado, quem é Satanás? Quem é o capeta? Paulo ele está nos ensinando, meu filho, revista, se prepare, se fortaleça, não desanime, resista, porque somos mais poderosos do que pensamos e imaginamos. Existem armas espirituais e você precisa usar as armas que você tem. Não deixe Satanás te confundir. Não seja neutralizado pelo medo. Eu costumo dizer, todo mundo tem medo. Ter medo é normal. Separado pelo medo é que não pode. O medo é algo natural, mas nunca deixe o medo paralisar você, ao ponto de você não ter condição mais de crer e de viver aquilo que Deus tem para ti. Mas essa noite a proposta do Senhor para mim e para você é que aproveitamos que o céu já está aberto. Você entende que o céu já está aberto? Aleluias. E aproveitarmos dessa unção, dessa graça, desse poder e dessa oportunidade. Você sabe qual que existem pessoas que ainda não entenderam que ele tem que aproveitar as oportunidades. Nem todo dia é verão, mas também nem todo dia é primavera, nem todo dia é outono, nem todo dia é inverno. Eu costumo dizer que a nossa fé e a nossa vida cristã, ela é igual à quarta estação do ano. Tem a época que é verão. A época do verão é bom demais, tudo bom. O sol amanhece mais cedo, os passarinhos estão cantando, as flores estão desabrochando, o cheiro das flores é lindo. Verão, tem época que é tudo assim. Na época do verão que era para dar errado, dá certo. Na época do verão, meu irmão, você é pau para toda a obra, sobe um monte, desce um monte, vai para vigília, você está fogo puro. Mas ninguém vive verão o ano todo. Tem época que é inverno. Esse dia para trás teve um frio aí, foi uma semana de frio, né? Não deu mais de uma semana. Mas tem gente que queria ficar dormindo o dia todo, semana toda, não está muito frio. Deixa eu ficar aqui deitadinho, aqui com a coberta inverno. Quer ficar parado, não quer mover. Meu Deus, olha aí, ó. Tem época que é assim. Por mais que você quer, o corpo não quer. Mas glória a Deus que a gente tem alguns irmãos daqui, sabe aqueles irmãos? Você precisa ter aquela pessoa que te empurra. Eu li no livro Ferro, afia ferro. Você precisa ter aquele crente chato, sabe aquele crente chato? Ora, vou para a igreja. Você precisa ter uns irmãos desses, irmão, que não te larga, que está sempre ligando com você, fala assim, e aí, irmão, como é que é? A gente viu no culto ontem, como é que é? Vai desanimar agora, é o culto do campeonato? O céu nos espera. Aleluias. Desse jeito aí. O problema é que nós não estamos escolhendo as nossas amizades. Nós damos mais valor daqueles irmãos que não faz nada para nos ajudar do que aquele que está preocupado com a nossa vida espiritual. Glória a Deus. Aleluias. A Mandaia Sébia, a Lavassúria. Então você precisa, porque nem todo tempo é verão, tem época que é inverno, tem época que é outono, tem época que é primavera, mas observe que as quatro estações uma após a outra. Não tem verão que dure para sempre, não tem inverno que dure para sempre, não tem primavera que dure para sempre, não tem outono que dure para sempre. É uma estação, está sempre. Então o que eu faço, pastor? Quando for verão, se fortaleça. Aproveite o verão.
Porque vai ter dia que vai ser inverno. E o que vai sustentar o inverno? É o que você fez no... Lembra que no verão o povo quer passear, quer pescar, quer ir para a praia, quer ir para a cachoeira, quer ir para a piscina. Só que Jesus disse assim, vai aprender com a formiga. Você sabe a época que a formiga mais trabalha? Entendeu? Para quê? Porque a hora do inverno ela esteja abastecida. Só que a gente faz o contrário. No verão que a gente precisa trabalhar, a gente não quer. Só que aí no inverno a gente quer, só que no inverno ninguém trabalha. Meu Deus, aleluias. O inverno não é para trabalhar. O inverno é para descansar, para recuperar força. Paulo está dizendo, não espere o inverno. Lute agora no verão, ore, sobe o morro, desce o morro, traga a vigília. Eu lembro que eu passei um dos invernos da vida, porque são muitos, né? Eu passei um dos invernos da vida que só Jesus, eu achei que eu não ia aguentar. E eu lembro que o meu dia eu estava sentado no ônibus, e sentou a irmã do meu lado e disse, olha, assim diz o Senhor, tudo que você fez ontem é o que está sustentando hoje. Lembra que tem gente que está dentro de um rio de água viva, que pode nadar de braçada, mas escolhe tomar água de canequinha. Não, meu irmão, água de braçada, pula nesse rio. Glória a Deus. Aproveita o tempo bom. Aproveita o momento da força. Para se revestir, para se fortalecer. Mas tem gente que está escolhendo beber água de canequinha. Tem um rio. O Senhor disse à mulher samaritana, se tu conhecer o dom de Deus e quem te pede água, tu me pediria, daria água viva, você está devendo beber uma caneca d'água, e eu estou disposto a dar para você um balde cheio. Quem quer dar mais para dar? A mulher ou Jesus? E você já percebeu que tudo que você dá para Deus é pequeno e pouco diante do que Ele oferece? Aleluia. É verdade, Jesus. Só que a gente acha que está fazendo muito. Vou falar para o meu amigo que possui, eu estou igualzinho. Vir na igreja 3 vezes por dia, por semana é muito. Orar uma vez por dia é muito. Ler um versículo da Bíblia por dia é muito. Você acha que está fazendo muito, mas tudo que você fizer quando se trata das coisas de Deus é pouco diante do que Ele pode lhe oferecer. Glória a Eu não Deus. sei se eu falei isso aqui, se foi aqui ou se foi em glória, mas eu vou reafirmar. Toda renúncia que você fizer para Deus é pouco diante dos benefícios que Ele vai te dar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Por mais pesado que tu ache que seja, é pouco comparado aos benefícios da fé. Não vale a pena. Mas o inimigo ele quer nos confundir. É difícil, é pesado. Ah, o pastor cobra muito. É assim que eles falam. O pastor só sabe cobrar. Acha que está fazendo muito. Mas tudo que você fizer é pouco. Quando se trata dos benefícios da fé. Aleluia. Então nós precisamos rever conceito. Porque Satanás é astuto. Satanás é o quê? Ele não vai te enfrentar quando você está forte. Ele vai te enfrentar quando você está. Você sabia que o lobo ele ataca a ovelha no momento de distração? O lobo não ataca a ovelha perto do pastor. Ele espera a ovelha se afastar. No momento de distração. Meu Deus. Vou falar isso aqui para alguém, não fique distraído. Não se distraia. Não se iluda.
Não deixe, não perca o foco para não se perder do seu chamado. Eu termino aqui, estou lembrando de algo que nós fizemos uma vez. Eu lembro uma vez nós tínhamos um grupo de... na verdade, nossa igreja sempre teve grupo de dança. E nós tínhamos um grupo de dança uma vez. E tinha acabado de começar estava surgindo, né, na verdade, as distrações, e muitas pessoas começaram a se mover. Só que você entende que Deus tem um modelo para cada igreja? Amém. Você entende isso, né? Tem gente que não dá conta de congregar aqui e dá conta de congregar no Deus é Amor. Tem gente que não dá conta de congregar no Deus é Amor e dá conta de congregar no Universal. Tem gente que não aguenta congregar no Universal e dá conta de congregar na Quadrangular. Tem gente que dá conta de congregar na Quadrangular, dá conta de congregar na Batista. Deus já sabe. Por quê? Porque naquele grande dia não vai haver desculpa. Porque não é o local em si, mas é aquilo que está sendo. Aleluia. Eu conheço os crentes bons em lugares que talvez dizem assim, mas você está lá naquele lugar lá? Porque o que faz você não é o local. Entende isso? Entende ou não entende? Amém. Então Deus ele estratégia em tudo. E para cada igreja Deus tem um modelo. E eu caí na bobeira de tentar copiar o que os outros estavam fazendo. O marido vai lembrar disso aí. Aí nós tínhamos um grupo de dança na igreja, e a gente falou assim, ô pastor, você podia comprar uma luzinha, um negócio, não sei o que, para ficar mais bonita a igreja e tal, para a gente dançar. Eu falei, vou comprar, comprei luzinha, comprei uma máquina de fumaça, e eu estava todo, as mãos dançando, fumaça da minha. Nem tudo que o outro faz, se Deus permite, deixará que você faça. Então, qual que é o plano? Apagamos as luzes, botei luz ali, luz vermelha, luz verde, luz não sei o quê, apagava a luz do altar, e a semana da coreografia, e uma fumaça. Uma madrugada às dessas. O Espírito Santo veio. O Senhor desceu na casa. O Senhor falou para mim assim: o que você está fazendo com a minha igreja? Não foi para isso que eu te chamei. Meu Deus. Não é esse o modelo que eu lhe passei. E aí, nessa visão, eu não estava mais na igreja. Também não estava no inferno, mas eu estava com o pé quase lá abaixo. Porque eu via tanto fogo, um lugar esquisito, escuro. E eu acordei literalmente, molhado dos pés à cabeça, de tantas coisas. E o Senhor falou comigo assim: tenha zelo pela minha obra, para que eu não te mate por conta dela. Meu Deus. Cheguei no outro dia na igreja, não tinha nem falado com o filho, né? Eu que não vou morrer. Na verdade, eu não morri, por uma vez que eu estou aqui. Tirei a lancinha, dei para a Ariana, a máquina de fumaça dei para não sei quem, o peitinho não sei para quem, mas a Ariana tinha escolinha que fala, leva isso aí para você. Tá, ó, nossa, dançar você até pode, mas aqui não tem vizinho, não tem fumaça, não tem nada. Ah, mas a igreja, não, a igreja fulano Deus permitiu, aqui Deus não permitiu, vida que segue, não pode. Não, a igreja travou. Os nossos cultos estavam aqueles cultos travados. Você sentia peso, dava som. Travou o mundo espiritual. Porque tudo que o diabo quer te distrair, ele vai te pegar na sua distração. Eu nunca desviei, termina agora, nunca desviei, graças a Deus, nem quer desviar, de sair da igreja. Mas você sabia que a gente consegue desviar dentro da igreja? E uma vez eu desviei dentro da igreja.
Ninguém sabia que eu estava desviado, só eu e Deus. E o profeta que me deu o empurrão. Por que estava desviado, pastor? Porque eu parei de orar. Eu parei de ler Bíblia. Eu vinha para a igreja só para marcar que eu estava aqui na igreja. Só para marcar. Só para dizer que eu estava crente. Só para o céu olhar e dizer assim, como diz meu pastor, negão, vou te pegar na curva. Porque se tem uma coisa que Deus não quer, que você esteja só com o corpo aqui. Deus quer você corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Então uma coisa que eu vou cansar de falar e você vai ter que entender. Para Deus não é quantidade, não é qualidade. Eu tenho ido em alguns lugares pegados, se eu falar com você, você assusta. Tenho pegado em lugares grandes, com 200, 300 pessoas, 500 pessoas. Já peguei em congresso, você não tem ideia, de povo. Mas só povo e nada de fogo, nada de unção. Um povo vazio, sem graça. E já peguei em favela, em barracão, em igreja de terra. E quando eu botava o pé assim, arrepiava do pé, a cabeça falou: papai está aqui. Tem graça aqui, tem unção aqui, tem poder de Deus aqui. Glória a Deus. Alamandaia surrebe calavaia. Glória a Deus, aleluia. Antes que a sebe a calabandu e vê calabada passagem. Nós precisamos entender essas coisas, porque quando a sua vida espiritual estiver bem com Deus, tudo anda. O que é para dar errado vai dar certo, o que é para te matar vai gerar vida. Alguém vai olhar para ti e não vai entender nada, porque os olhos do homem vai parecer que você não tem, mas no espiritual você tem. Você está cheio, você está revestido. A graça de Deus vai te sustentar até o fim. Pode todo mundo parar, mas você não vai parar. Pode todo mundo desistir, mas você não vai desistir. Pode todo mundo andar para trás, mas você vai para frente, vai marchar. E tem mais: o que Deus colocar em você vai confiar na responsabilidade daqueles que estão à sua volta. Glória a Deus. Porque você precisa entender que quando você trata das coisas de Deus na sua vida, não é só você. Principalmente se você for o sacerdote da casa. Se você for o crente da casa, tem muito peso de responsabilidade sobre você que você não entendeu. E eu lembro que numa dessas vezes que eu estava eu estava desviado da igreja. Eu não estava pai, eu estava desviado da igreja. Não orava mais, não lia a Bíblia mais, não sentia mais perto de Deus. Enquanto eu estava querendo parar, tinha uma multidão se espelhando em mim. Aí Deus falou assim: se você parar, olha quantos aí vão parar. Meu Deus. Enquanto você acha, irmão, que você está sozinho, tem muita gente aí olhando para você, se espelhando na sua vida. Falando: eu quero ser como fulano, eu quero cantar como a Ana, eu quero pregar como fulano, eu quero orar como fulano, eu quero ser crente. Então não deixe Satanás te distrair. Não deixe, não para. Tu não pode parar. O Senhor vai te fortalecer. Fica de pé, termina. A palavra desta noite é fortalecer no Senhor. Fortalecer. Se tem uma das orações que eu gosto de meditar nas orações de Davi. E ao ponto do salmo de Davi ia para o deserto e começava a falar consigo mesmo: por que abate tua minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda louvarei. Eu olho, você tem que parar e olhar para dentro de ti e falar assim: ó, minha alma, você não pode ficar assim. Levanta, reage, luta, não desista. Alamandaia sul. Há uma graça de revestimento de poder aqui esta noite. Há uma graça de revestimento de unção aqui esta noite. E cantar na massa, feche meus olhos. O Espírito do Senhor está falando ao meu espírito que esta noite é noite de renovar a força.
entrou fraco, vai voltar para casa forte. Entrou desanimado, vai voltar animado. Entrou doente no espírito, talvez no corpo você está bem, mas no espírito você está doente, a alma está ferida. Mas esta noite a graça do poder de Deus pela palavra vai renovar tua força. Tu vai voar em Deus em nome de Jesus. Satanás vai se assustar, porque ele vai ter que ver que você não é qualquer um. Existe uma unção aí dentro, existe um poder de Deus aí. Oh, glória. Glória a Deus. Alabanda na sede, abre a tua boca e ora agora. 5 minutos de oração agora. Você que tem glória, manda glória. Você que tem aleluia, dá aleluia. Você que é batizado com o Espírito Santo, olha em línguas estranhas. Eu aprendi que toda vez que oramos em línguas, levamos o nível da batalha aos níveis espirituais. A batalha já não é da terra, é do céu. E toda vez que levamos o nível da oração, a Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos, arcanjos, querubins, serafins, que venham para a guerra, para a peleja, espadas de fogo guerreando em prol da tua vida, tua casa, tua família. Alabando de calavaia sépia, alabando de andreanda na maia, alabacala sépia, alabando a súbia. Tem gente que já está entendendo, lá atrás já tem gente entendendo. Aqui no meu dedo, alabando na maia, vai, e calava sépia, e algo de como na sábia, revista de autoridade, revista de usando. As suas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Tenha misericórdia de nós. Alabando de que é fácil. Alabando de calaçábia. Deus está entregando autoridade aqui esta noite. Uma unção de autoridade desceu da casa. Deus está levantando soldados, homens e mulheres que vão ser instrumentos da obra do Senhor. Levante a sépia. Essa luta não vai te parar. Essa aflição não vai te parar. Essa frieza não vai te parar. Deus está ordenando nesta noite que o fogo do Espírito Santo aqueça o teu espírito, aqueça a tua alma. Tu vai voltar a pregar de novo como pregava antes. Tu vai voltar a louvar de novo na unção. Tu vai voltar a profetizar. Ei, profeta, tu vai voltar a profetizar. Tu vai voltar a baixar o poder. Tu vai voltar a acordar na madrugada. Tu vai voltar. Tu vai voltar. E tem mais. Vai voltar mais forte. Vai voltar com mais fé, com mais coragem. Porque o que era para te matar, Deus está dizendo: eu estou usando para gerar vida em você. Eu estou usando para fortalecer você. Eu estou usando para te capacitar. Mais, mais, mais. Lavando errado. Ai, que perigo, séria. Além de comandar a vaga, há uma guerra, há uma batalha sendo travada aqui esta noite. Deus já deu ordem aos anjos que guerreiem ao teu favor. Vai ter surpresa, vai ter surpresa. Show, levanta a mão quem precisa de autoridade. O Espírito do Senhor está comunicando ao meu Espírito que uma avalanche de unção de autoridade começa a descer sobre essa igreja agora. Agora eu vou dar 5 segundos para você absorver esse ambiente. Olha o fogo de Deus passando, olha a graça de Deus passando, olha a graça de Deus passando. Pega. Eu vejo uma bola de fogo rodando a casa. Alabando de cada sépia, uma renovação virá sobre a tua vida. Deus está dizendo: se prepare, porque o tempo de cantar voltou. Glória a Deus, aleluia. Oh, lavanacaia sépia, lavandalabas. Ali, cheia, Mari.
Fortalecei-vos o Senhor e na força do teu poder. Feche os teus olhos e vai orando. Eu vou liberar você. Recebe graça do Espírito Santo. Recebe graça do Espírito Santo. Agora. Mais fogo. Pega. Ele é uma chave. Eu falo na casa. Agora. Pega. Mais. Reveste de autoridade. Agora. Aí, ele me cai na chave. Fogo de Deus sobre a tua vida. A unção de Deus sobre a tua vida. Agora. Ele canta na chave. A Síria. Deus pegou na tua mão. Deus está dizendo: caminha comigo. Anda comigo. Olha para o vale na chave. Deus coloca essa placa no fogo dos teus pés. Não desista. Não vale. Fogo. Agora. Vou abençoar tua vida. Vou abençoar tua casa. Deus vai fortalecer você. Deus vai te dar unção agora. Mais unção para tua vida. Mais unção para o teu ministério. Tu vai voltar a cantar. Vai voltar a dançar. Tu não vai parar. Tem promessa. Deus está descavando agora. Tudo que o diabo quer é distrair você. Tudo que o diabo quer, aleluia, é fazer você desistir. Mas Deus está dizendo: fortaleça. Deus fortalece você essa noite. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Eu vejo uma bola de fogo passando na casa. Eu vejo Deus colocando fogo em perto aqui esta noite. A autoridade está sendo devolvida sobre a tua vida. Pisa na cabeça da serpente. Baixa. Deus tem uma nova história. Para esse bairro, para essa igreja, e você vai fazer parte dela. O Espírito de Deus está dizendo que tu vai fazer parte desse novo tempo de avivamento, de renovação, em nome de Jesus. Que você viva os sonhos, as promessas que Deus tem ao teu respeito. Em nome de Jesus. Só você que toma posse. Dá uma linda salva de palma com glória. Uma palma com glória. Palma, aleluia. Guarde essa palavra no teu coração e entenda: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Agora, os irmãos, no próximo domingo nós temos nosso